Deu na Folha de São Paulo. Nem mesmo os dinossauros, reis da pré-história, escapavam de um dos mais básicos chamados da natureza, a vontade de fazer xixi. Agora, mais de 65 milhões de anos após a sua extinção, segundo a cronologia evolucionista, claro, os cientistas usam os vestígios deixados por esse comportamento para saber mais sobre o funcionamento e a dinâmica do organismo desses animais. O xixi dos dinossauros brasileiros foi um dos primeiros descobertos no mundo e os pesquisadores do nosso país estão entre os maiores especialistas dessa área. Ao contrário das fezes de dinossauros, o xixi, propriamente dito, não se fossilizou. O que permaneceu gravado em rochas e em outros sedimentos foram os buracos supostamente causados pela cachoeira de xixi dos dinossauros. Esse material ganhou o nome de urólito, que significa algo como urina de pedra. Marcelo Fernandes, professor da Universidade Federal de São Carlos e um dos autores da descoberta, explica o seguinte, abre aspas, nós encontramos uma cavidade com sedimentos retrabalhados e escorridos de mais ou menos uns 35 centímetros, o que corresponderia a cerca de 2 litros de líquido. A região em que encontramos essa estrutura só tinha a ocorrência de mamíferos de pequeno porte, que não poderiam ter deixado essas marcas. Para ser compatível, tinha de ser um animal de grande porte, com cerca de 5 metros de comprimento. E só os dinossauros do local preenchiam esses pré-requisitos. Fecha aspas. A matéria da Folha informa ainda que a região era desértica e possivelmente não existam nascentes de água, o que descarta outras origens para as marcas. Consideradas pelos evolucionistas os parentes vivos mais próximos dos dinos, as aves normalmente não excretam líquidos. Elas expelem uma urina pastosa junto com as fezes. As únicas aves que de fato urinam são as ratitas, aves como o avestruz e a ema. Aí, os pesquisadores deduziram que os dinossauros provavelmente tinham o comportamento excretor semelhante ao das ratitas atuais. Para Felipe Monteiro, paleontólogo e professor da Universidade Federal do Ceará, a descoberta é uma prova evolutiva da relação desses animais. A palavra história entrou em desuso, mas eu quero resgatá-la aqui neste vídeo, pois era usada para definir uma história fictícia, conta a carochinha. Com todo respeito aos pesquisadores brasileiros, gostaria de destacar pelo menos 7 pontos em relação à matéria da Folha de São Paulo. Primeiro, quem disse que as marcas de líquido nas rochas foram mesmo feitas por dinossauros? Os pesquisadores deduzem isso pelo fato de a região ser desértica e não ter fontes de água. Mas quem disse que o ambiente era assim no tempo em que tais marcas foram feitas? Como podem ter tanta certeza de que foram mesmo feitas por dinossauros? E se houve algum tipo de catástrofe hídrica por ali e devastação da vegetação? Isso poderia explicar o ambiente atualmente desértico e as marcas de jatos d'água. Segundo ponto, note que com base em hipotéticas marcas de fósseis de xixi, supostamente expelido por dinossauros, os pesquisadores são capazes de determinar até o tamanho do bicho. Isso me faz lembrar da historinha da Lucy que caiu da árvore. Confira esse vídeo aqui no canal. Terceiro ponto. Com base na pressuposição não comprovada de que as aves seriam descendentes evolutivos dos dinos, os pesquisadores unem essa hipótese a outra ainda mais mirabolante do xixi fóssil e criam toda uma história em cima dessas evidências mínimas. Quarto ponto. Palavras como possivelmente e provavelmente pontuam a reportagem, como sempre. No entanto, o paleontólogo Felipe Monteiro afirma categoricamente que essa descoberta é uma prova evolutiva da relação entre aves e dinos. A palavra prova é muito forte, ainda mais numa pesquisa como essa. Quinto ponto, para mim, a parte mais interessante da reportagem é esta, abre aspas, é comum a associação entre o cinema hollywoodiano e grandes liberdades criativas que acabam não considerando verossimilhança ou fidelidade histórica. Critica-se também as percepções científicas errôneas, muitas vezes criadas pela sétima arte. Não é isso que acontece com o xixi de dinossauro. Fecha aspas. Será que a autora do texto da matéria se deu conta de que a descoberta é muito cinematográfica e quis induzir o leitor a não pensar assim? Sexto ponto. Depois, o pesquisador Marcelo reconhece que o filme Jurassic Park 3 deu uma forcinha para sua pesquisa no sentido de ajudar a convencer as pessoas de que os dinos faziam xixi. A verdade é que há toda uma indústria cultural, filmes, séries, desenhos animados, documentários, etc., que ajuda a fazer a cabeça das pessoas.
levando-as a aceitar a ideia de que os dinossauros teriam vivido há milhões de anos bem antes dos seres humanos, desaparecido e deixado como descendentes os canarinhos e os sabiás. Sétimo ponto. Por que os pesquisadores evolucionistas não levam tão a sério descobertas muito mais consistentes como as de carbono 14, tecidos moles e células sanguíneas em fósseis de dinossauros? Aqui a evidência é muito mais concreta, mas acaba sendo desprezada porque não se encaixa no modelo conceitual construído ao longo dos anos. É o típico caso em que procuram salvar a teoria dos fatos e não o contrário, como deveria ser feito na boa ciência. Deixam de lado evidências reais e palpáveis e preferem ficar com o xixi na pedra.